volta, podcast Glocal. Hoje a gente vai falar de meritocracia. É uma ideia de Deus para que a gente viva ou do demônio? E uma ideia que é para nos enganar e a gente achar que está evoluindo, mas está na mesma, como um mecanismo de opressão. Agora falei igual um marxista, né? Vocês viram? Na mesa aqui do nosso podcast estamos com Juliana Gouveia e Simval Júnior. E esse papo surgiu, Simval, porque você leu num jornal, mais de linha de esquerda, uma reportagem que chamou muito a sua atenção. Fala sobre ela. É uma reportagem da semana passada, né? Um texto da semana passada, falando de um texto que chegou em 7 milhões de pessoas que leram em inglês, fora todas as traduções ao redor do mundo. E o título era: Os Millennials perceberam que a meritocracia não existe, não importa o quanto você se esforce. E aí, teve muitos twists em cima dessa manchete e, enfim, muita conversa que foi gerada a partir disso. Mas a autora do texto original, ela foi entrevistada. Então eu li, na verdade, a entrevista dela, de falar dessa questão da meritocracia e como ela se apresenta. Então, de gente que está... os millennials é a geração que mais tem burnout de todos os tempos. E aí, como que a gente pode falar que a meritocracia funciona para uma geração que vai adoecendo muito mais cedo, né? Em relação a uma doença incapacitante que tem a ver com as emoções e com o esgotamento. E ela trabalha esse assunto e usa, enfim, informações e pesquisa para falar desse tema. E é uma coisa que permeia a nossa cultura, né? A gente está o tempo todo lidando com isso e ouvindo que todo mundo pode alcançar. É só você fazer força, é só você ter horário, você ter meta, você ter disciplina e você insistir que você vai chegar lá. E é só isso. Ok, a partir desse ponto, vamos falar sobre esse polo. Quando a gente coloca nossa esperança nos nossos esforços. E parece, eu tenho assistido alguns podcasts novos sobre finanças, e eles só chamam as pessoas mais ricas ali, as pessoas que conseguiram. E esse é um problema, que aliás às vezes acontecia até na igreja. Quando a gente vai chamar para alguém dar o testemunho, a gente só chama o testemunho positivo. E a gente não chama um Jó da vida, que falaria: olha, eu não fiz nada errado e aconteceu só desgraça. Talvez não chamaríamos Jesus, né, ali naquela semana da cruz, ou outros, ou Paulo, seja lá o que for. Porque a gente tem essa mania de só selecionar na nossa bolha o sucesso. E aí a gente começa a achar que está tudo nas nossas mãos. Como é que você, Juliana, que trabalha no terceiro setor, vê tanta gente empreendendo, vê sobre esse discurso que a gente vive, que da meritocracia, eu posso, você pode, todos podem? Acho que vem muito de uma cultura motivacional, né? Então, trabalhem enquanto eles dormem. Eu lembro de ir no banheiro, no cursinho, e aí falava assim: enquanto você está usando este banheiro, tem um japonês estudando. Então, tipo, não descanse. Não era exatamente isso que estava escrito, nem mas... Você não pode nem ir no não banheiro. Descanse, tem um japonês estudando enquanto você está aqui descansando. Então, isso é uma pressão tão grande que, ao invés de produzir resultados positivos, está produzindo doenças, né? Essa é uma geração que está muito doente, né? Eu estava conversando com o Simval de um livro que está muito em voga agora, de um filósofo alemão-coreano, Shu Han, que chama Sociedade do Cansaço. Alemão-coreano? Ele é coreano naturalizado alemão, alguma coisa assim, ou vice-versa. Não, mas ele escreveu, ele dá aula em Berlim. Então, ele escreveu em alemão: A Sociedade do Cansaço. Porque nós estamos num ritmo de vida que é produtividade, sucesso e tal, sem descanso. E aí ele fala um pouco do empreendedorismo, essa fantasia de que você ser seu próprio chefe, você vai trabalhar menos, ter dinheiro. E é realmente uma fantasia. Eu faço um mestrado em empreendedorismo e inovação e eu vejo quantos empreendedores ralam muito e não tem o retorno. Muitas vezes é o fracasso que vem. E eles falam assim: você tem que pelo menos quebrar 3 empresas antes de você ter sucesso. Então é muito fracasso. É muito fracasso antes do sucesso. Tem até a filosofia, né? Fail fast. Primeiro, fale logo, fale rápido. Aliás, eu odeio esse negócio do fail fast, no sentido... Eu adoro o conceito, mas eu não gosto quando o meu time perde. E ultimamente meu time tem perdido bastante. E aí tá aquela entrevista na porta do campo ali...
E o cara, não, vamos esquecer o que aconteceu e bola pra frente, vamos pensar no próximo jogo. Fala, não, aí não tem como você progredir se você não passa pelo sofrimento e pela experiência do fracasso. Tem que ter a reflexão, Só que né? esse marketing da meritocracia que tá vindo em massa, ele vai tirando partes da história verdadeira. Então ele tira o fracasso, ele coloca que você não vai ter tanto tempo, porque você vai ter que ralar pra caramba, mas ele pega só os que ganharam muito dinheiro e não mostra que a maioria do empreendedorismo é pra sair da pobreza ali, o dia que básico. mostrar o fracasso, mostra só a superação. Quantos amigos nossos pararam no fracasso e não conseguiram sair daquela... Quebraram, estão até hoje pagando dívida, né? Eu acho que famílias, né? Estão pagando a dívida do filho empreendedor. E o maior perigo é que, na verdade, não está só na nossa mão. Esse negócio do esforço, tente outra vez, sabe? Vai que você consegue, aquela coisa assim. Você é filho de Deus, se a gente trazer pro filho do rei, você consegue, você é cabeça não cauda. Ele coloca como se você tentar muito e afirmar, você vai conseguir, as pessoas conseguem. Aí você pega o Michael Jordan, ele vai lá, não sei, ou sei lá quem, uma figura esportiva, quantas vezes as médias que ele ficou treinando. Eu lembro que era o Oscar Schmidt fazia muito isso. Pra acertar uma, eu arremesso 1000 vezes. E aí você vai, então é ralar. E aí eu lembro que, cara, na minha época de escola, eu queria ser um jogador de basquete, não importa o quanto eu treinasse, eu nunca iria ser. E na verdade, você tira toda a parte do processo, que é bonito e talvez é a vida nesse processo. Porque a gente está num conto que é meritocracia. Isso que a gente nem está entrando em políticas, no sentido dos movimentos ali políticos, mas a meritocracia não é suficiente. Tem muito mais gente... Isso é um fato, que está tentando e não consegue do que os que conseguem. Pois é. E não é questão de esforço. Eu lembro que eu ouvi um desses coach aí, não é de tanto um taxista dirigir que ele vai virar um piloto de Fórmula 1. Então, assim, não adianta o cara só tentar. Mas aí ele conseguiu reverter isso falando, tem que tentar com foco. Mas nem com foco. Eu fiquei pensando, cara, mas nem um taxista com foco vai virar piloto de Fórmula 1. Se o cara não nasceu numa igreja riquíssima, não adianta o foco. Então ele estava querendo dizer, tem que fazer uma família. Uma família. Uma igreja. Você trocou a palavra família por igreja. Pode ser ter sinônimo. E também, numa igreja rica, mas é família rica, né? A gente mostra. O piloto de Fórmula 1, todos eles começaram sei lá, com o mini kart lá, com 7 anos de idade. Não tem... Né? Quantas vezes quiseram? Não estavam preocupados em pagar um kart no final de semana. Não tinha essa preocupação, né? É caríssimo, gente. Então, a história da meritocracia tira toda a base de onde as pessoas partiram. E também tira a particularidade de cada uma das pessoas. Que cada um reage diferente a um desafio, a um problema... Enfim, tem forças e fraquezas diferentes. Então, mesmo que eu treine tanto quanto o Neymar, eu nunca vou ser o Neymar. Só que esse é um discurso que legitima a miséria. Sim. Porque você tá fazendo o seguinte, se ele tá lá na miséria, é porque ele é vagabundo, ou porque não tentou, ou porque... Então, você pode ver. E aí, o que eles fazem? Eles pegam uma figura que conseguiu sair... E dá mais dinheiro para a pessoa e mais visibilidade para legitimar. Onde você pega a exceção para legitimar a regra ali. O sistema opressor, né? Então, isso é muito mais cruel. Porque você, toda vez que vai falando, você não reconhece os seus privilégios, você acha que você partiu do mesmo ponto, é aquela charge das mulheres e os homens, as mulheres estão numa corrida de 100 metros e tem várias barreiras até ela chegar, e o homem tá livrão, e a gente fala, não, a gente só tem salários diferentes, aqui tá competindo de forma igual. Não é. Agora eu queria puxar por outro lado. Porque a tendência mais das pessoas progressistas, quando vai criticar a meritocracia, e outras pessoas, é se acomodar e achar, e é o outro jeito de ver a anti-meritocracia, que é o jeitinho brasileiro, que é achar que tudo é sorte. Tudo é bem. Você estava falando do Silvio Santos, né? Sim. Que era o maior exemplo de empreendedorismo, mas mudou agora o discurso, assim. Sim, ele dava entrevista falando que é trabalho e tal. E eu vi uma entrevista recente, sei lá, foi para um agente dele, né? Era uma entrevista oficial, mas perguntando o segredo do sucesso, ele dirigindo assim, ele falou, é sorte. Porque tem tanta gente que vai trabalhar muito mais do que eu e nunca vai ter o que eu tive. Então, não adianta trabalho sem sorte. Então, ele tá voltando atrás um discurso de anos, e discurso que muitas pessoas usaram. E repetem até hoje, né? Ele foi camelô. Todo camelô pode ser o Silvio Santos.
uma inverdade. Eu acho legal ele falar que é sorte, porque tem a ver com sorte, mas tem muito a ver com Com certeza, esforço, ele trabalhou. Porque tem muita gente que é pobre e que não tá tentando, tá querendo os atalhos. Não é que não tá tentando, todo mundo tá tentando, ninguém quer ficar na miséria, mas tá querendo os atalhos, ou a bênção. Ou então você fala assim, aquele negócio, no QI é quem indica. Então você acha que todo mundo que tá indo bem, conseguindo, foi porque teve um quem indica, teve ali uma mãozinha, um pulo e a coisa. E aí você vai ver, por exemplo, algo que a gente vai ter que tocar aqui, talvez mais delicado, que é o funcionarismo público, aonde você vê gente que tem que pagar pelo Xerox, não ganha nada, mas gente ganhando muito sem fazer nada, sabe, com aquela segurança. Eu entendo a segurança trabalhista aí nesse lugar, porque vai mudar governo, vai mandar embora. A estabilidade. A estabilidade. Mas, por outro lado, mano, é uns negócios assim que a gente vê a pessoa trabalhando 3 vezes por semana. Fala assim, mas isso aqui tá errado, cara. Não é possível. Isso, 3 vezes por semana. Indecente num país que passa fome. E ainda usando aquela... Tem uma eu me lembro da minha esposa, trabalhou muito tempo no SUS, né? E em alguns lugares do atendimento da saúde tem uma placa que diz assim que não pode... Desacatar funcionário público. Não pode desacatar um funcionário, né? Essa mesma lei, então, a minha esposa trabalhou com gerenciamento no SUS. Aí ela falou, essa mesma lei, no completo dela, diz que o funcionário que está desempenhando um bom trabalho, que não pode ser desacatado. Só que, claro... Para alguém que não tá fazendo direito, pega aquela frase que ele não pode ser desacatado e ele trata as pessoas com o maior desprezo, maldade, não atende, não resolve o problema, volta amanhã por nada e fazendo pessoas que estão perdendo o dia de trabalho, estão saindo mais cedo ou chegando mais tarde para poder resolver uma coisa e sendo tremendamente maltratadas. Então a gente também tem esses dois lados, esse negócio de alguém que não faz o que deveria estar fazendo e ganha para isso ou concursou para que fizesse isso e no contrato... assinou um contrato dizendo que faria e não faz. Não, e assim, eu tava ouvindo a história de uma pessoa que era de uma família de classe média alta, estudou nos melhores colégios, conseguiu fazer 8 anos de cursinho, passou num concurso de cartório aqui em São Paulo, tá ganhando R$500 mil por mês. E aonde tá... R$500 mil por mês. E aí, aonde tá... a meritocracia, ou aonde está... Que justiça é essa? Não, a gente está fazendo... É lógico, o funcionalismo público está todo na base de uma justiça, de um Estado que consegue, mas aonde está isso? Porque a pessoa já veio privilégio lá do começo. Então você fala assim, não, o concurso é algo que vai ser mais justo, porque é quem é melhor. Mas aí você começa a pensar, cara, é sempre um jeitinho, é um caminho que a gente vai pavimentando, que o que parece ser justo em cima de regras vai se tornando injusto. Quantas pessoas têm a possibilidade de estudar 8 anos para passar nesse concurso? É isso. 0,0. Uma tentativa. Isso que você está falando só da ponta. Quantas pessoas teve uma alimentação adequada? Sim, estou falando só do mais óbvio. Para desenvolver uma cabeça, uma escola boa e tudo mais. Tudo mais. Então, assim, é injustiça, é o cara que quer fazer jeitinho e é o outro lado. Agora, a gente está aqui para falar do evangelho, né? O que Jesus falaria sobre a meritocracia versus o jeitinho, né? Ou o discurso... A meritocracia, ela é neutra, mas esse discurso do esforço, você consegue, todos são iguais, que não é verdade, contra o outro lado que é o jeitinho, eu quero só bênção. Então o cara quer só a bênção de Deus, ele não está fazendo a sua parte, se Deus abençoar vai dar tudo certo. Verdade bíblica é que os melhores, os mais sábios não aconselham o rei, os mais rápidos não ganham a corrida. Isso Salomão, né, falando dessa verdade que a gente vê, que não são os mais fortes que vencem a batalha. Então, nós vamos encontrar craques de todos os esportes que não estão representando o nosso país. Nós vamos encontrar gente sábia nos lugares mais improváveis, e essas pessoas não são aqueles que são conselheiros dos nossos prefeitos e governadores e presidentes, né? A gente sabe disso. Mas a gente vai encontrar essa sabedoria em todos os lugares. A gente precisa estar ciente disso. E talvez aquele que agora está frustrado, talvez você seja um desses. Que você é rápido, mas você não vai ganhar a corrida. E para aquele que tem privilégios, né? Também tem gente que está se punindo aí só porque tem privilégio.
porque nasceu e tinha as coisas e tudo mais. Pensando a referência para nós é Jesus. Jesus, ele tinha todos os privilégios, abriu mão de todos eles para se tornar homem, servo, e entre os servos o menor. Então ele usou todos os privilégios que ele tinha para servir. Então os privilégios que nós temos, nós usamos para servir e para ajudar que a escalada social de alguns que estão no nosso entorno seja mais rápido. E o interessante é que, continuando ali, Filipenses, Deus o exalta, não é? O Filho, Isso. né? Jesus, e Deus exalta aquele que dá, aquele que serve. É essa a lógica, não uma lógica, vou servir porque eu quero ser exaltado, porque a exaltação pode nem ser aqui nesse tempo. Mas como é que você vê o evangelho na sua caminhada, Ju, sobre esse tema? Poxa, eu acho que várias das minhas conquistas tiveram um esforço, mas eu vejo que o meu esforço nunca é suficiente. Assim, eu atribuo tudo onde eu cheguei, não que eu tenha chegado tão longe, mas todos os lugares onde eu cheguei, que Deus abriu as portas para mim. Então, eu acho que eu vejo sinais da graça em cada pontinho, porque, de fato, me esforcei, mas com certeza não merecia, sabe? Então, eu acho que eu vejo e me humilho diante desse cuidado. Reconheço e agradeço e me humilho diante desse cuidado. Não é que tipo, eu não mereço, sou a pior das pessoas. Não, eu quero estar aqui e vou ocupar esse lugar com excelência na medida que eu posso, para servir isso que o Simval está falando, para servir quem não está aqui, para servir os que estão ao meu alcance. Eu acho que essa é a mensagem nossa. O evangelho, ele não abre mão do nosso esforço, de nós tentarmos, da labuta, mas a gente tem que entender que é insuficiente tudo que a gente faz, e tudo é presente, tudo é graça, tudo é dádiva de Deus, até o ar que a gente respira, qualquer conquista. E se a gente conquista entendendo que é um presente, uma graça, a gente tem mais misericórdia com aquele que não teve, e a gente tem mais misericórdia para compartilhar e servir com os que não têm. Então, esse é o nosso podcast. Parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, e aqui a gente diz o que é meritocracia à luz da Bíblia. Deus abençoe, e a gente se vê no próximo podcast.